Oi, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Sabe, parece que a cada dia há uma nova tendência tecnológica que promete mudar o mundo, não é? É difícil acompanhar. Hoje estamos abordando um tema importante, a IA generativa, e o que isso significa para a sustentabilidade. E especialmente se você está se perguntando como a IA poderia realmente ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Este é o assunto ao qual você deve prestar atenção. É um assunto quente e parece que todo mundo está falando sobre isso. Exatamente. Para nos ajudar a desmistificar a empolgação, estamos mergulhando fundo em um relatório novíssimo do Pacto Global da ONU, e esse documento está gerando muito burburinho. Sim, é meio que um grande negócio. Quero dizer, é basicamente um manual para empresas que querem usar a IA para o bem, sabe? Para fazer uma diferença real. E o relatório afirma que quase todos os líderes empresariais, cerca de 97%, acreditam que a IA vai transformar completamente suas indústrias. É enorme, estamos vendo isso também, mas isso é fundamental. Este relatório é tanto sobre garantir que estamos usando a IA de forma responsável, quanto sobre todo o potencial empolgante. Sempre há um lado oposto, certo? Com certeza. Então, antes de avançarmos muito, acho que é bom garantir que todos estamos na mesma página. Estamos falando sobre IA generativa, aqui, ou IA Gen, que não é apenas IA analisando dados. É uma IA que pode realmente criar coisas como textos, códigos e até designs. Sim, exatamente. E não é apenas conversa. As empresas estão colocando seu dinheiro onde está a boca. Este relatório diz que os investimentos globais em IA podem atingir algo louco como 200 bilhões de dólares até 2025. Uau! Isso é um monte de zeros. Mas isso não se trata apenas de empresas entrando na onda da IA, certo? Eles veem a IA generativa como uma forma de alcançar esses grandes objetivos de sustentabilidade rapidamente. O uso da IA em todas as áreas, desde obter materiais até a comunicação com os clientes. Com certeza. E o relatório dá um exemplo muito interessante, com a Siemens. Você sabe, o gigante industrial. Eles estão usando IA generativa em suas fábricas, com a ajuda da Microsoft. Oh, legal. Como assim? Então imagine, poder criar código para essas máquinas realmente complexas, apenas conversando com a IA. Está reduzindo as apostas e liberando os engenheiros para que possam resolver problemas de forma mais criativa. Menos tempo de inatividade, mais poder cerebral, mas é mais do que fazer as coisas funcionarem. Melhor, certo? Este relatório também fala sobre como a IA pode ser utilizada para criar produtos e serviços totalmente novos, que são construídos com a sustentabilidade em mente, desde o início. E um exemplo realmente interessante disso é a Yamaha. Eles usam IA generativa para projetar um veículo elétrico. Sim, especificamente para, veja só, agricultores asiáticos no Japão. E o que é super interessante é que eles usaram IA para todo o processo de design. Tudo, desde como fazer o veículo cortar o ar melhor, até quais materiais seriam os mais eficientes. É um ótimo exemplo de como a IA pode enfrentar esses desafios realmente específicos, de uma maneira que é tanto eficaz quanto sustentável. Até agora, tudo bem, mas precisamos falar sobre o outro lado disso, certo? Os potenciais problemas. O relatório não evita esses assuntos. Coisas como o viés da IA, a energia necessária para operar esses sistemas. O que isso pode significar para os empregos? O risco de que alguém possa usá-la de forma inadequada, estamos falando de uma tecnologia poderosa aqui. Este relatório não está dizendo para mergulhar de cabeça. Trata-se de ir devagar, ser cauteloso, e tudo começa com a compreensão tanto do incrível potencial quanto dos riscos. Ok, então é muita informação para absorver, com certeza, mas é para isso que estamos aqui, certo? Vamos analisar tudo isso. Agora, este relatório realmente apresenta 4 maneiras principais pelas quais as empresas estão usando IA generativa atualmente para fazer coisas boas no mundo real, o que é sempre útil. Exatamente. E é aqui que fica realmente interessante, porque estamos falando de coisas práticas, coisas das quais você pode aprender e talvez até usar no seu próprio trabalho. A primeira coisa que eles mencionam é a eficiência operacional. Basicamente, usando IA para fazer as coisas funcionarem de forma mais suave, você sabe, menos desperdício e sendo mais eficiente. E isso é legal. Muitas vezes, ser mais eficiente também significa ser mais sustentável, como o relatório descobriu que, quando as empresas usam IA para gerenciar sua energia, elas podem reduzir sua pegada de carbono em cerca de 15%. Uau, sem brincadeira. Sim, é como tirar milhões de carros da estrada. Isso é incrível. É impressionante como a IA pode encontrar aquelas eficiências ocultas, que talvez nem percebamos que estão lá.
Mas vai além do que está acontecendo dentro das próprias paredes de uma empresa, certo? O relatório também fala sobre cadeias de valor sustentáveis, o que parece ser um assunto realmente importante nos dias de hoje. Com certeza, as pessoas querem saber de onde vêm suas coisas e como são feitas, e elas querem que as empresas sejam transparentes sobre isso. Certo, transparência, fundamental. Enorme, e a IA pode realmente ajudar com isso, construindo aquelas cadeias de suprimento éticas e sustentáveis que os consumidores estão exigindo. Ok, como isso realmente funciona? Me dê um exemplo. Claro, a Unilever está usando IA para monitorar o desmatamento relacionado ao óleo de palma que utilizam, o que, você sabe, muitas empresas usam óleo de palma. Sim, está em tudo. Eles usam imagens de satélite e IA para monitorar como a terra está sendo utilizada e para sinalizar qualquer desmatamento ocorrendo dentro de sua cadeia de suprimentos. É incrível quando você pensa usar essa tecnologia para garantir que estão adquirindo as coisas de forma ética e protegendo esses ecossistemas importantes. É um ótimo exemplo de tecnologia sendo usada para o bem. Agora, e quanto a usar tudo isso para criar soluções totalmente novas, como para um futuro mais sustentável? É aí que entra a parte da inovação. E o relatório traz alguns exemplos interessantes disso. Um que realmente se destacou foi a Superhuman Race. Eles estão usando IA para enfrentar essa questão realmente importante, que é a saúde materna. Ok, conte mais sobre isso. Então, eles estão trabalhando na Índia e criaram esta plataforma de IA que basicamente analisa dados de mães gestantes, como seu histórico médico, sua situação social e econômica, tudo isso, e utiliza essas informações para identificar gravidezes de alto risco, muito cedo. Uau, isso é incrível. Certo? Isso significa que os profissionais de saúde podem intervir mais cedo e oferecer às mulheres o cuidado específico de que precisam, pode fazer toda a diferença. É um exemplo realmente poderoso de como a IA pode ser usada para o bem, sabe? Para realmente abordar essas questões sociais urgentes e melhorar a vida das pessoas. Isso é incrível. Realmente mostra o potencial aqui. Ok, vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre algo que pode parecer meio chato, mas é super importante. E isso é a comunicação e a elaboração de relatórios. Sobre tudo isso. É como, qual é o sentido de fazer bom trabalho se você não pode compartilhá-lo? Certo, exatamente. Ninguém quer ficar preso no inferno planilhas. Certo, a IA pode realmente ajudar. Ela pode automatizar muitos relatórios, tornando-o mais rápido e preciso. Além disso, pode ajudar as empresas a garantir que não estão fazendo greenwashing, o que é uma preocupação crescente. Sim, é como ter esse vigilante de IA garantindo que você está agindo de acordo. Mas precisamos ser sinceros, certo? Falamos sobre as coisas boas, até mesmo algumas coisas realmente inspiradoras. Mas este relatório não esconde a verdade. Ele também aborda os potenciais lados negativos da IA generativa. Certo, não é só flores e coisas boas. E precisamos falar sobre isso. Estamos falando sobre o viés, que pode se infiltrar nos algoritmos, a energia necessária para operar esses sistemas. O que isso pode significar para os empregos das pessoas? Você sabe, coisas importantes. Sim, essas são preocupações reais. Parece que essa tecnologia poderia resolver alguns dos maiores problemas do mundo, mas também traz suas próprias complicações. E é exatamente por isso que este relatório enfatiza o desenvolvimento responsável. É um chamado à ação para as empresas, sabe, para estabelecer algumas regras básicas para a IA, ser transparente sobre a origem de seus dados e garantir que esses sistemas sejam construídos com justiça e ética incorporadas. O Pacto Global da ONU possui esses 10 princípios, que são uma boa estrutura para isso. As empresas que criam essa tecnologia, certo? Todos nós temos um papel a desempenhar. Com certeza, precisamos exigir transparência das empresas que utilizam IA, pressionar por regulamentações que façam sentido e, basicamente, garantir que isso beneficie a todos e não apenas a alguns poucos. Isso é sobre moldar o futuro, certo? Portanto, não estamos apenas acompanhando o que acontece, temos uma voz, e podemos usá-la para garantir que a IA generativa seja uma força para o bem. Exatamente. Isso torna este relatório importante. Ele é honesto sobre os desafios, mas de fato é otimista. Ele acredita que a IA generativa pode nos ajudar a construir um mundo mais sustentável e mais equitativo. É uma mensagem poderosa e realmente ressoou comigo. É fácil se deixar levar pelo lado assustador da nova tecnologia, mas isso nos lembra que temos o poder de decidir como ela será utilizada. Então, ao concluirmos esta análise aprofundada, aqui está algo para você refletir. Qual papel a Gen AI desempenhará na sua jornada de sustentabilidade? Como você pode pegar o que discutimos hoje e fazer a diferença em sua própria vida, no seu trabalho, na sua comunidade? É uma grande pergunta e que vale a pena refletir.
E se você quiser se aprofundar, confira o relatório completo. IA-Gen para os Objetivos Globais. E você pode encontrá-lo no site do Pacto Global. Até a próxima. Continue aprendendo, mantenha a curiosidade e vamos continuar trabalhando juntos em direção a um futuro mais brilhante.